Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, um programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje o nosso programa recebe o Dr. Jean Marcel Mariano de Oliveira, que é juiz do trabalho aqui na 2ª Região, em São Paulo. Até nesse momento está aqui na cidade de Osasco, na 2ª Vara, não é isso, Jean? E vem falar conosco sobre a profissão do atleta de futebol, porque ele acaba de lançar um livro pela editora LTR, o contrato de trabalho do atleta profissional de futebol. E é sobre o livro e o Jean que nós vamos falar aqui. Então, primeiramente, Jean, obrigado por você ter aceitado o convite e estar aqui conosco. E parabéns já pelo livro. Muito obrigado pelo convite, Domingos. É uma honra fazer parte desse programa, do qual posso dizer que sou telespectador assíduo. Pá. E vamos desenvolver um pouco sobre esse trabalho. Seu trabalho, que é muito legal, né? Por que você... Foi um trabalho de conclusão do teu curso de especialização. Exatamente. Tá. E por que você escolheu esse tema? Essa pergunta é vingativa, sabe? Eu estou terceirizando, porque quando eu defendi minha tese de doutorado, que você, para minha alegria, faz várias situações minhas aqui, é o que todo mundo me perguntava, né? Então agora eu vou me vingar. Por que você escolheu esse tema? Eu não vou me furtar a resposta sobre isso, pois uma especialização de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, que foi o curso que eu fiz lá na cidade de Jundiaí. Vou falar o nome da escola aqui, no Centro Universitário Padre Anchieta. Exatamente. Que você sabe, foi o primeiro lugar que eu dei aula na minha vida, uma aula de Direito Tributário, olha que maluquice. Aí você terminou o curso lá... Isso aí, no decorrer do curso, né, tínhamos que escolher um assunto para fazer a monografia. A doutrina do direito do trabalho hoje ela é muito centralizada no contrato de trabalho normal, daquele regido pela CLT, ora tratando sobre assuntos relativos a direito previdenciário, ora também tratando assuntos sobre responsabilidade civil, hoje muito em moda por causa da assédio moral, esse tipo de coisas, né? Mas pouco especializada em contratos específicos do direito do trabalho. E o do atleta profissional, hoje é um assunto em moda, mas, como você sabe, né, teve a oportunidade de pesquisar no seu trabalho também, é um assunto pouco desenvolvido na doutrina, principalmente brasileira. E o pessoal tem um pouco de medo, né? Medo e preconceito, me parece. Vai mexer com esporte? Porque, como eu fui o pioneiro nesse negócio, você não tem ideia do preconceito que eu senti no começo. E as pessoas falam, mas mexer com jogador de futebol, com esporte, com uma tese de doutorado... Isso você já não deve ter sofrido, né? Não sofri. O que eu vejo sobre esse assunto é que ele tem a vertente, que é o espetáculo, aquilo que o povo vê, e aquilo que ocorre por trás desse espetáculo. Essa dicotomia, vamos dizer assim, é que acaba gerando esse preconceito, né? Porque tudo aquilo que você vê sobre o futebol, sobre o evento, ele está pronto. Agora, o que acontece no dia a dia é o que interessa para nós no meio jurídico, e isso que faz o assunto ser muito interessante, e por isso uma pena dele ser tão pouco desenvolvido na doutrina como mereceria ser. E todo mundo passa meio que ao largo, né? Porque a hora que começa... Que foi seu caso. A bem da verdade, você fez um trabalho de conclusão de curso, mas eu posso te garantir que é, no mínimo, uma dissertação de mestrado, né? Eu agradeço. Você poderia ter utilizado como dissertação tranquilamente. Mas... Você gosta de futebol, né? Sim, eu gosto de futebol. Porque não tem como fazer uma dissertação, um trabalho sobre esporte se você não gostar do esporte, né? Não, sem dúvida. A base para tudo isso é o conhecimento do esporte e, lógico que é fundamental também para você desenvolver, né? Como que nós vamos tratar do assunto, por exemplo, relacionado à concentração? Se a pessoa não sabe o que é concentração, não sabe de que forma isso afeta o esporte e, indiretamente, depois vem a questão jurídica relacionada a isso. Você falou de concentração e realmente você tem razão. Outro dia, dando uma aula num curso de especialização em São Paulo, fui falar sobre a profissão de atleta de futebol, do atleta em geral, não foi só futebol. E eu falei da concentração, uma aluna falou para mim, o que é isso? E eu fiquei surpreso, falei, como que alguém não sabe o que é concentração? Mas não tem obrigação de saber. Não tem. Se não acompanha esporte, não tem ideia. Até porque o Instituto da Concentração hoje é muito afeto à rotina do jogador brasileiro. Em muitos países já foi até abolido. E o que você acha? Que deve ser abolido ou não?
sua opinião aí, já que você se debruçou sobre o tema, que no teu livro não é só jurídico. Aliás, o livro do Jean traz uma parte histórica muito legal, muito boa mesmo. Ele cita até um DVD que eu gosto muito. Aliás, está na minha pasta aqui, esse DVD que você citou, que é a História do Futebol, um jogo mágico. Eu abro uma palestra que eu faço com aquele que fala do Brasil, quando mostra as imagens do futebol no Brasil, Sim. no início do século XX. Mas voltemos à concentração. O que você acha? O Instituto da Concentração, a tendência, no meu modo de ver, é que com o passar do tempo, esse instituto, naturalmente, ele vai cair em desuso. Porque aquilo que interfere na vida da pessoa, que passa, não sei, 10 anos, uma vida profissional de atleta de futebol, o tempo que ele passa fora do convívio da família é muito grande. Em função, basicamente, da concentração. Não é nem tanto em relação ao treinamento, aos jogos, porque isso, vamos dizer, comporia a jornada normal de qualquer trabalhador. Então, você acha que a concentração, aquele artigo 7º da lei de 76, o empregado tem direito à hora extra, o período que fica lá, ou não? Sem dúvida. Eu me filio à sua corrente. Que não é. Oi? Você acha que não tem direito à hora extra? Não, para mim tem, não. Desculpa. Então você está ao contrário do que eu... Exatamente. Vou mudar de ideia, então. Puxa. O bonito do direito é isso, não, né? Exatamente claro. Nesse aspecto relacionado ao contrato de trabalho, que existem várias correntes doutrinárias em diversos sentidos, né? Isso é muito bacana. Mas você sabe, então você acha que aqueles 3 dias, ele está à disposição? Ele está à disposição. Sabe quem vai gostar muito disso? Um aluno meu aqui, me orientando, o Rinaldo Martorelli, que foi goleiro do seu time. Ele não falou, mas ele é palmeirense aqui. Ele está com medo de falar, mas ninguém... Tem palmeirense aqui na equipe, não tem problema, não. O Martorelli, ele defende essa sua tese, ele vai gostar de saber disso, viu? Inclusive, o Martorelli é uma pessoa responsável, assim, por algumas lembranças ruins da história do futebol para um palmeirense, né? Pois ele era goleiro daquele fatídico jogo contra a Inter de Limeira em 1986. Olha... Mas fora isso, é uma pessoa assim, muito lutadora por aquilo que ele faz. E eu sou amigo dele. Ele já veio aqui no programa várias vezes. Eu acho que, não sei se o pessoal pode falar, acho que é o que mais vezes veio aqui, né? Porque ele é aluno, ele está defendendo, escrevendo a dissertação sobre o contrato de trabalho do atleta e os direitos fundamentais da pessoa humana. Pois você vai ter acesso a isso. Bom, aí já falamos sobre a concentração. E aquela história do artigo 6º da Lei 6354 de 76, que foi revogada, que dizia, para quem não está a par disso, que o atleta de futebol tinha jornada de 8 horas, duração semanal 44, já no linguajar, né, da Constituição atual. Aí foi revogado. A nossa querida professora, nossa mestra, Alice Monteiro de Barros, diz que com a revogação do artigo 6º da Lei 6354, o jogador de futebol não tem mais direito a horas extras. O que você pensa sobre isso? Eu discordo da opinião dela, frontalmente em relação a isso, exatamente porque a Constituição Federal, ao prever os direitos do trabalhador, estipula claramente a jornada de trabalho do profissional em geral, que é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E se o jogador é um trabalhador, logo faz jus a esse tipo de jornada também, e ainda que houvesse uma disposição em sentido contrário, na minha opinião, não teria sido recepcionada, ou se tivesse sido posteriormente, seria inconstitucional. Justamente. Mas é que eu até na época, né, e a professora acho que ainda mantém essa ideia, né? Porque o que acontece, eu vou te contar um negócio e quero ouvir tua opinião. Um dirigente de um clube aqui de São Paulo, a gente estava conversando esses dias, e ele falou, poxa, Domingos, você que é advogado trabalhista, você não acha que a Justiça do Trabalho deveria ter varas especializadas para tratar de jogador de futebol? Depois eu falo o que eu respondi para ele, eu queria saber de você. Você acha que precisa isso? Não precisa. Senão, todo juiz não, aí já fazer uma maldade, né? Eu ia falar, os juízes que vão para essa vara vão ficar tranquilos porque não vão ter tantas causas, porque não surgem tantos processos. Eu acho que o bonito do direito é exatamente a versatilidade do tipo de processos que são nos